Meu irmão, a paz do Senhor Jesus Cristo, nós ainda estamos vivendo tempos de confinamento por ocasião do coronavírus, atendendo às nossas autoridades que nos orientam a isso. E esse tempo, entre outras coisas, com todo o aprendizado que ele tem trazido, ele tem nos chamado muito à reflexão. Há uma porção de coisas que nós estamos buscando compreender, pensar, entender. E eu estava pensando bastante a respeito da responsabilidade que a igreja tem junto à sociedade. Não só nesse tempo de crise, mas todo o tempo. Apenas a crise tornou isso mais visível. E eu meditei bastante a respeito disso. O quanto nós, igreja, somos responsáveis pela sociedade onde moramos, a sociedade onde habitamos. E eu quero compartilhar nesse momento com você um pouco dessa reflexão. Quero convidar você a pensar comigo acerca disso e nós vamos usar um texto que está na Bíblia Sagrada em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 7, os versículos são 11 a 15. E eu quero ler com você, ou para você, esse texto. Diz assim: Assim Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio real. Tudo que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio, ele efetuou com sucesso. De noite o Senhor apareceu a Salomão e disse: Ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Muito interessante e muito importante essa palavra de Deus para Salomão e para cada um de nós também, porque na verdade existe aqui um convite para o avivamento. O avivamento é o momento em que a igreja está cheia de vida e essa vida se transborda. Nós não temos experiência de lidar com crises como essa que estamos vivendo. Ela pegou a grande maioria de nós, se não quase todos de nós, de surpresa e sem a estrutura. Nós estamos acostumados a ser igrejados e de repente tivemos os nossos templos fechados e passamos a pensar bastante sobre isso. Mas o primeiro impacto que isso causou foi um impacto de um tanto não só de confusão, mas também um pouco de medo. Como igreja, num primeiro momento, nós buscamos certamente o nosso lugar de proteção. Nós recuamos, nós ficamos à mercê dos acontecimentos. E nos esquecemos por um tempo que a igreja, junto a Deus, pode desenhar a história. Ela pode influenciar os acontecimentos. Mas é necessário que nos posicionemos de uma forma correta. Qual deve ser a posição da igreja? Recuada, amedrontada, apavorada, ou a nossa posição é de frente, é de quem lidera, é de quem pastoreia o mundo? Temos uma responsabilidade muito grande com a nossa sociedade diante de Deus, mas nós precisamos estar cheios de vida, a ponto dessa vida transbordar. E o Templo de Salomão, o texto que acabamos de ler, nos orienta e nos ilustra muito bem isso que estamos falando e que precisamos pensar também. Observe bem no texto que lemos que Deus mostra, em primeiro lugar, a sua soberania. A figura que você vê ali não é de um Deus acuado, de um Deus duvidoso, mas um Deus que já sabe exatamente o que fazer. Isto é soberania. Como um Deus soberano, ele faz escolhas. E observe bem a escolha que ele fez. Escolhi para mim este lugar, o templo, a casa de Deus, como lugar de sacrifício. Não foi o homem que escolheu, Deus escolheu. Foi uma escolha que partiu da soberana vontade de Deus.
E então o texto continua dizendo que depois de Deus, em sua soberania, escolher o lugar onde o seu nome seria invocado e onde a resposta seria deflagrada, Deus também faz outra coisa. Ele fala sobre momentos em que, em sua soberania, ele envia castigos sobre a terra. Algumas pessoas não conseguem acreditar que o Deus bondoso, que o Deus de amor, é também um Deus que castiga. Mas é um Deus que castiga. Um pai que ama o filho castiga para ver o seu filho longe do perigo. Da mesma forma, Deus envia castigos, sim, para que o homem se arrependa, para que o homem retorne à sua presença. Então, Deus, falando dos possíveis castigos que enviaria ao longo do tempo, ele diz: se eu fechar o céu, Salomão, de modo que não haja chuva, secas, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, pragas, ou se enviar a peste entre o meu povo, epidemias. Observe bem que Deus está falando que em determinados momentos da história se fará necessário que ele castigue. Não porque é mau, não porque está num descontrole emocional, mas só assim entendemos a sua linguagem. Só assim percebemos nosso erro. Só assim redimensionamos, reavaliamos a nossa vida. É em momentos de crise que nós somos refeitos, que nós somos recompostos, que nós somos treinados para uma nova dimensão de vida. Em crises, determinados ciclos se fecham e novos são abertos. As crises trazem seus benefícios e Deus, ele, em sua soberania, ele é capaz sim de castigar aquele que ama, como um pai faz com o seu filho. Mas o mesmo Deus que em sua soberania fala de castigo, também nesta mesma soberania ele fala de livramento. E quanto ao livramento do Deus soberano, a Bíblia nos diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Eu acho isso muito lindo, sabe? É um Deus que castiga, mas é um Deus que cria uma provisão para o livramento. O objetivo do castigo não é destruir, o objetivo do castigo é reconstruir, é trazer de volta o que se perdeu. E o livramento está aqui para evitar a morte, para evitar a destruição completa. Então, Deus aqui mostra, na sua palavra a Salomão, toda a sua soberania, a mesma soberania que nós vamos encontrar hoje. Quando o mundo é sacudido por uma epidemia, uma pandemia, quando o mundo é sacudido pelo sofrimento, quando a economia é abalada no seu todo, em todo o mundo, nós somos obrigados a pensar que Deus está tratando conosco. É difícil um cientista olhar desta maneira, mas a verdade é que Deus está tratando com o mundo, porque estamos nos aproximando do fim e porque Deus ama a você. E porque ama você, Ele está fazendo você parar, ficar em confinamento e pensar. É uma grande oportunidade de nos voltarmos para o nosso Deus. Eu não vejo isso pela ótica do desespero, mas eu vejo sim a soberania de Deus trazendo de volta coisas que se perderam e pessoas que se perderam. Mas eu quero ainda dizer para você uma coisa bastante importante. No meio disso tudo que estamos observando enquanto lemos, nós vamos ter que parar e pensar sobre a nossa responsabilidade. A responsabilidade da igreja no meio disso tudo. Nós somos responsáveis pela nossa sociedade. Eu não estou dizendo que nós temos esse nível de responsabilidade que o governo tem. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma responsabilidade diante de Deus. Uma responsabilidade sacerdotal diante de Deus. Deus espera que do seu povo surja o clamor que muda a história. E foi assim várias vezes na história de Israel e mais uma vez a proposta está aí. Somos responsáveis sim diante de Deus. Olha o que Deus diz no final do texto que lemos. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Observe que Deus está dizendo o seguinte: por causa da desobediência
algumas vezes eu vou enviar pragas, eu vou enviar castigos sobre a terra. Mas, ao mesmo tempo, eu vou deixar aberta uma porta de livramento. Ao mesmo tempo, haverá aqui uma cura, haverá um remédio, haverá uma porta que pode ser aberta como livramento para que não haja destruição. Então, Deus conclui: gente, eu estou agora com os meus olhos abertos para vocês. Eu estou com os meus ouvidos atentos ao que vocês dizem. Vamos lá, falem, clamem, orem, busquem, façam a sua parte, ajam como sacerdotes no mundo, na sociedade onde vocês estão. Porque o que eu espero é que vocês clamem para que eu os ouça e, ouvindo a sua voz, eu venha socorrer a sociedade que está sofrendo e cumprindo nela toda a minha vontade. É isso que estamos lendo aqui. Deus está nos convidando para consagração, nos convidando para um avivamento, nos convidando para a sua presença. Nós somos hoje tão responsáveis quanto os sacerdotes eram no Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós vamos ver a linhagem sacerdotal bastante ocupada diante de Deus e trabalhando. Por que trabalhavam? Os sacerdotes trabalhavam para que houvesse reconciliação entre os homens pecadores e Deus. Por isso eles ofereciam sacrifícios, por isso eles ensinavam a palavra, por isso eles cuidavam do tabernáculo e mais tarde do templo. Era um trabalho para que o pecador se reconciliasse com Deus. No Antigo Testamento, por meio dos sacrifícios, e hoje, por meio de Jesus Cristo. Os sacerdotes, para que eles fizessem esse trabalho, sendo eles também pecadores, eles precisavam de alguns rituais de purificação, umas regras de purificação de si mesmos, para que fossem aceitos diante de Deus e para que os seus sacrifícios também fossem aceitos. E esse mesmo texto que nós lemos fala muito bem das nossas regras de purificação. O texto nos oferece 4 verbos, e os 4 verbos têm a ver com as regrinhas que Deus espera de nós para a nossa purificação. O primeiro verbo, humilhar-se. O segundo, orar. Humilhar-se, orar. O terceiro, buscar. E o quarto, afastar-se. E sabe, com relação a essas 4 palavras, Deus nos responde com outros 3 verbos. E qual é a resposta de Deus? Quais são esses 3 verbos que vêm como resposta de Deus? Ouvir, perdoar e curar. Pronto. Aqui está a ação sacerdotal, muito bem desenhada para que nós entendamos. Olha só o que a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, primeiro verbo, orar, me buscar e converter-se dos seus maus caminhos, agora eu, 3 verbos, ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Querido, Deus está nos dando aqui nas mãos toda a nossa responsabilidade com a sociedade onde estamos, com as pessoas que estão ao nosso redor, com as nossas famílias, com os nossos conhecidos, com as nossas igrejas. Somos responsáveis e temos aqui exatamente o que fazer. O que Deus espera de nós? Como é que Deus vai tratar uma sociedade em pecado se a sua igreja está em pecado? Como é que Deus vai levar o mundo ao arrependimento dos seus pecados se a própria igreja tem vivido longe dele? Eu não me refiro aos rituais, isto nós temos muitos, mas o quanto o nosso coração está cheio da vida de Deus, como na verdade nesse texto nos é apresentado. Estamos em muito distantes e temos que reavaliar nossa própria existência, porque existimos com uma finalidade. Quando Jesus plantou a igreja, plantou com um objetivo, não plantou apenas para preencher um vazio na sociedade, para criar uma nova frente comercial, não, ele tem um propósito eterno com a igreja. E aí ele diz ao seu povo: é preciso tratar de você mesmo. É preciso rever sua própria condição de cristão, a sua própria condição de sacerdote, de igreja. Humilhar-se. É preciso humilhar-se. E o que é humilhar-se, se não entender a minha posição diante de Deus? Quantos cristãos entendem que Deus está a seu serviço e se ofendem com Deus quando Ele não atende às suas cobiças?
quando na verdade Ele é o Senhor e eu sou o servo. Humilhar-se não é viver uma vida miserável diante de Deus. Humilhar-se é se colocar na posição que na verdade eu tenho. Deus está no trono e eu aos seus pés. Deus é o Senhor, eu sou o servo. Deus escreve a história, eu vivo a história que Deus escreveu. Deus é fonte, eu sou o necessitado. Deus é o pastor, eu sou ovelha, conduzida a pastos verdejantes. Eu preciso entender essa posição. Eu não sou senhor de Deus, eu sou servo de Deus. E como igreja, nós precisamos aprender isso. Em segundo lugar, Deus diz que nós precisamos, como sacerdotes que funcionam, como sacerdotes que estão dentro da sua missão, nós precisamos também aprender a orar. E eu quero convidar você que quer entender mais a respeito de oração. Eu acho que você não terá um entendimento completo se você não ler a passagem de Gênesis, capítulo 18, versículos 16 a 33. Nesse texto bíblico, você vai ver Abraão orando pelo seu sobrinho Ló. Ele está em Sodoma e já está definido que aquela cidade será destruída. Abraão vai à presença de Deus e diz: Senhor, se 50 justos estiverem lá, Deus disse: olha, eu vou livrar a cidade por causa dos 50. E se forem 45? E se forem 40? E se forem 30? E se forem 20? E Deus atendeu cada uma dessas orações, respondeu dizendo assim: se tiver esse número, eu não destruo a cidade. Orar é isso. Orar é insistir. Orar é permanecer na presença de Deus até que Ele nos responda. Orar é buscar o socorro do Senhor diante da necessidade. O quanto nós temos orado hoje, uns pelos outros e pela sociedade que está sofrendo nesse momento, que está sem saber para onde ir, buscando respostas sem tê-las. Nós somos intercessores, precisamos ocupar o nosso espaço diante do trono e precisamos orar. Humilhar-se, orar, buscar a minha face. Essa expressão para nós é um pouco estranha, a gente não está acostumado com ela, mas buscar a minha face quer dizer voltar-se inteiramente para a direção de Deus. Ter Deus no centro da minha existência. Deus ocupa o primeiro lugar em meu tempo, meu coração, minha vida. Buscar a face do Senhor, voltar-se para Deus inteiramente, é estar tendo Deus como centro da sua existência. E muitas vezes não vivemos assim. Nós valorizamos muito mais os divertimentos, os shoppings, as coisas nossas, do que Deus. Deus é como se fosse um assessor que está aí atendendo os meus desejos, quando na verdade Ele me fez nascer para um propósito dele. Eu preciso buscar a sua face e ainda preciso converter-se ou converter-me. Converter-se é mudar o percurso. Se eu falar em linguagem do Detran, eu vou dizer para você que fazer uma conversão significa estar indo numa direção errada e quando descobrir pelas placas que eu estou indo numa direção errada, eu faço uma conversão e mudo o percurso. Eu mudo de estrada, eu mudo a direção de onde antes eu ia. Isso é realizar uma conversão. E o que é uma conversão na vida cristã? É não simplesmente se tornar um religioso. É entender que eu sou pecador e eu tenho que mudar de direção. É entender que eu sou um pecador e eu preciso me arrepender do meu pecado. Confessar o meu pecado. E viver uma nova vida, uma nova estrada. Caminhar numa nova direção, tendo como alvo não o fim num barranco, mas a vida eterna. Então veja, aos sacerdotes do século XXI, é preciso humilhar-se, é preciso orar, é preciso buscar a sua face e é preciso converter-se. Mas pode ser que enquanto nós estamos falando, alguém esteja olhando para mim dizendo assim: mas o que eu tenho a ver com o templo do Antigo Testamento? Eu estou vivendo no tempo da graça. Não temos mais o templo de Jerusalém. Ele não foi reconstruído. O que eu tenho a ver com isso? Bom, eu quero fazer minhas palavras as palavras do apóstolo Pedro, que no capítulo 1, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo da propriedade exclusiva de Deus,
a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O apóstolo Pedro está nos dizendo: vocês são sacerdotes. E eu quero dizer para você, nós somos sacerdotes do século XXI, responsáveis por essa sociedade. O quanto nós estamos ocupando esse lugar. É hora de sair do lugar do medo. É hora de deixar as sombras da ansiedade. É hora de deixar de lado o pavor, olhar para o Senhor e Salvador e cumprir a nossa missão. E a nossa missão é buscar ao Senhor. A nossa missão é orar por essa sociedade. É cuidar da nossa própria transformação e levar pessoas a compreender que a resposta para tudo isso está diante do Deus Altíssimo. O Senhor que nos responsabilizou nesses últimos dias de anunciar seu reino e a sua misericórdia. Eu rogo a Deus que abençoe a sua vida. Eu rogo a Deus que fortaleça você e que possa falar melhor ao seu coração acerca da sua própria vontade. Deus abençoe sua vida rica e abundantemente.